Muito bem, bom dia para vocês. Ok? A gente combinou, com a Ana fazer algumas meditações hoje, A temática é os santos do deserto, ou os monges do deserto, e a vida interior, tá? Então, sim, vão ser 4 meditações sobre o tema, e eu queria já esclarecer algumas coisas para a gente, antes de entrar no assunto, fazer uma contextualização. Então, primeira coisa, sobre vida interior, Isso é comum a gente falar vida interior, e quando fala vida interior está falando de vida espiritual, até metade do século XIX, 1800 e pouco. Então, vocês peguem alguns livros, Santa Teresa d'Ávila, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, daí para trás, todo mundo que estiver falando de vida interior está sim falando da vida espiritual. No século XX e agora, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e separar um pouco as coisas, tá? Essa separação, ela não é nova, Os gregos, eles já tinham palavras diferentes para explicar cada coisa, Isso quer dizer da riqueza da linguagem. Eles eram filósofos, então, assim, não é tudo a mesma coisa, Manga pode ser a manga fruta, pode ser a manga da camisa. Então, a gente, no português e nas línguas modernas, a gente tem algumas palavras que significam muitas coisas. Eles faziam questão de deixar tudo muito bem separado, É assim com a palavra amor, tinha 7 palavras para designar o que é amor. E amor são coisas diferentes, Não é tudo igual. A mesma coisa, e isso que interessa para a gente aqui, é a respeito de vida. Então, eles tinham várias palavras, eu vou botar 3 aqui que é importante para nós. Então, primeiro, bios é vida em grego. Então, por isso que vem biologia, Estudo da vida na escola. Só que para eles, bios é aquela vida que não tem vida interior, É uma vida sem conteúdo psíquico. Então, a planta tem uma vida, ela tem bios, mas não é uma vida completa. Uma vida mais completa, eles chamavam de psique, da onde vem psicologia, Então, o que é vida? É psique, é a minha vida interior. Eu tenho inteligência, eu tenho vontade, eu reflito, É bem diferente de uma planta, bem diferente de um animal. É uma vida que hoje a gente chama de racional, Então, eles usavam, veja a diferença das palavras. Por que isso é importante para nós? Porque Jesus, quando nos evangelhos ele fala de vida, ele fala de outra vida, ele fala de zoé. E por isso que a Bíblia traduz por vida plena, vida em abundância, vida eterna. Toda vez que a gente vê isso, ele está aqui, é porque no original grego foi escrito zoé. Ele não está falando de qualquer vida, ele não está falando da vida animal, da vida biológica, ele não está falando da nossa vida psíquica. Ele está falando de uma vida que é muito mais, que a gente entende como vida espiritual. E por isso, os tradutores precisam anexar alguma coisa a essa palavra vida, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual vida? Biológica, psíquica? Não, é vida plena. Eu sou zoé, Eu sou aquele que vai trazer a vida verdadeira, a vida completa. Então, é isso que a gente chama de vida espiritual. Então, entendam essa diferença. Todo mundo tem vida interior? Sim, todo ser humano tem vida interior. Todo mundo tem o seu psiquismo, a sua psicologia própria. Todos têm vida espiritual? Não. Infelizmente, não. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente precisa ter em diferenciar as coisas. E também é a nossa primeira reflexão, É a primeira meditação. Até que ponto eu estou vivendo a vida, E até que ponto eu estou vivendo a verdadeira vida, Sou chamado a viver a vida verdadeira, a vida plena. Sou chamado a viver zoé, Quando eu só me preocupo em comer, dormir, eu estou vivendo bios, estou biologicamente vivo. A gente até usa esse termo para as pessoas que estão em coma, há muito tempo. Fala, está levando uma vida vegetativa, quer dizer, existe bios ali, mas a psique já morreu, a psicologia, a pessoa não está mais ativa, o cérebro já não está mais ativo. E aí tem toda essa discussão, Pode desligar os aparelhos, não pode, etc e tal.
E claro que nós como católicos, nunca é certo, né? E tem fatos concretos de pessoas que ficaram nesse estado vegetativo por 20 anos, 25 anos e depois acordaram, voltaram a ter a psique que não estava mais, sendo colocada ali. Então, essa vida plena, essa Zoé que a gente é chamado a ter, ela só é possível com a graça santificante, ou seja, com o Espírito Santo, né? É disso que Jesus estava falando. Então, primeiro, os santos do deserto é a vida interior, sim, é uma vida interior elevada, que é essa vida espiritual. Nos autores antigos, vocês também vão achar várias vezes uma distinção entre alma e espírito, tá? Por que tem isso? É também por causa da raiz das palavras. A alma vem de ânima, então assim, é estar vivo. Nesse sentido, a alma é o bios, né? A gente sabe que um animal não tem vida interior, vida psicológica e raciocínio como nós temos, não tem racionalidade, mas tem vida. E a gente sabe muito bem a diferença de um animal vivo e um animal morto. Então eles diziam, esse animal não tem mais ânima, né? Não tem mais vida. Claro que esse não é o conceito católico, né, cristão, mas só para vocês entenderem que às vezes faz essa diferença, alma, espírito. Então eles estão falando de ânima, ou seja, vida biológica, e espírito, vida psicológica, vida ativa, vida mental que funciona. Autores católicos também usam a distinção. E aí do que eles estão falando? Eles estão falando, todo mundo tem alma, mas alguns têm o Espírito Santo. Então por isso também essa diferença. Então quando vocês encontrarem autores católicos falando, alma e espírito, entendam isso. Alma, aquilo que é propriamente humano e todo ser humano tem. Só que nós somos chamados a viver uma vida plena, não só com a nossa alma, mas com o Espírito Santo. Então, né, essa é a junção plena das coisas. A outra questão é o seguinte, o nosso objetivo aqui, quando a gente conversou, né, Ana, é realmente ver o que eu posso aproveitar para a minha vida espiritual. Tá? Então não é um conhecimento aqui, eu não vim trazer um conhecimento histórico. Eu não vim falar de história, né, dos monges, onde eles viveram, como é que era e como é que não era, né? Eu vim tentar aqui trazer para o século XXI, para a nossa vida em particular, o que nós podemos aprender com eles em termos de espiritualidade, né? E isso é a minha visão a respeito de toda a espiritualidade sempre. Sempre que eu estudo, para mim, nunca foi um estudo, né, sempre foi, nossa, o que eu posso aprender para a minha vida espiritual ser melhor, né? O que eu posso aprender com os monges do deserto, o que eu posso aprender com Santa Teresa, com Santa Teresinha, com São João da Cruz, né? Com Thomas Merton, seja quem for, não interessa para mim esse olhar de como eles viviam, o que era, que é um olhar aí que eu chamo de arqueológico, né? É só para ver como era. Não, para mim não, tá? O que isso me toca? Como é que eu posso aprender com eles? O que eles têm para me ensinar? Claro, e aí é necessário a gente fazer essa diferença entre a época deles e a nossa e peneirar, tá? Mas, digo logo de cara, o evangelho é o mesmo. Então, é completamente possível isso, né? Estamos com a mesma base. E eles viram coisas que a gente não viu, ou a gente esqueceu, ou a gente perdeu, ou a gente está desatento. Então isso é interessante, a gente voltar. Então, estamos buscando a estrutura da santidade, tá? Como ser humano, até anotei aqui, o ser humano adulto tem 206 ossos. Todos nós temos 206 ossos, tá? Por fora, olha como nós somos diferentes. Por dentro, nós temos uma estrutura parecida, porque senão a gente não estaria, né? O ser humano ativo. Então, aqui é a mesma coisa. Existem milhares de formas de espiritualidade, mas qual que é a estrutura que mantém todas elas? Né? Já falei, é o Evangelho. Todo mundo constrói em cima do Evangelho. Você pega lá os jesuítas, qual que é a base? É o Evangelho. Né? Os dominicanos, qual é a nossa base? O Evangelho. Canção Nova, qual é a nossa base? É o Evangelho.
né? Todo mundo está em cima da mesma base. Mas criaram-se edifícios diferentes, estruturas visíveis diferentes, né? É isso que interessa? Para mim, não. Para mim é o que é a base, o que é o miolo de cada coisa que vai ajudar a gente a entender. Às vezes é mais fácil entender essa base com os dominicanos, às vezes é mais fácil entender essa base específica com os carmelitas, às vezes é muito mais fácil aprender com as novas comunidades, com a renovação carismática, porque é do século 20, 21, né? Então, às vezes fica muito mais simples a gente entender determinado ponto sobre uma ótica, mas a base é a mesma. A base tem que ser a mesma, porque se não for a mesma, nós estamos construindo no lugar errado. Então, os que são chamados de santo padres, né, eles viveram lá, foram um grupo de pessoas que foram, e um grupo muito grande, né, muito grande, de pessoas que começaram a ir para o deserto no século III e no século IV. A princípio para fugir da perseguição dos cristãos, porque o cristão era morto ainda, né, sob o Império Romano. Depois porque perceberam que isso também existia um chamado especial, uma vocação para viver no deserto, né? E essa vocação permanece até hoje, né? Ninguém aqui vai sair correndo no deserto, porque no Brasil nem tem deserto. Então, assim, já tem um princípio aí, quer dizer, por que Deus me colocou no Brasil se está dizendo que eu tenho que ir para o meio do deserto? Né? Tem uma lógica aí. Mas, ao mesmo tempo, somos chamados a viver o deserto e, por isso, uma das meditações, o tema é realmente viver o deserto, tá? Eu trouxe essa questão de datas aí, por quê? Porque hoje é dia de São Bernardo de Claraval e ele é considerado o último dos monges do deserto, né? Veja como, com o passar do tempo, a estrutura visível, né, a estrutura externa vai se modificando. Então, começou com gente indo para o meio do deserto e vivendo em gruta. E o final desse ciclo é a construção dos grandes mosteiros, né? São Bernardo construiu a ordem cisterciense. Então, aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o interior tem, né? E é isso que a gente precisa tocar. Precisamos entender que, sim, existe um caminho de santidade. Sim, ele está demarcado, né? Não tem, a gente tem uma noção, né? Isso foi passado para nós muito por desconhecimento, né? Infelizmente a gente só faz a catequese com 6, 7 anos e só aprende que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Quando a gente é adulto, a gente tem que aprender, bom, qual é o caminho que eu tenho que trilhar para ser santo? Então estamos precisando voltar às catequeses, mas a gente só aprende também, preciso me converter. Ok, mas a partir do momento que eu me converto, o que eu faço? Né? Para onde eu vou? Ou eu vou ficar todo ano me convertendo? Né? Acho que a Ana sabe disso, né? Aquela raiva intrínseca que eu tenho daquela música, dessa vez é para valer. Se dessa vez é para valer, o que eu fiz dos meus 49 anos anteriores? Entendeu? Eu tô aqui. Teve um dia que eu falei assim, não, é a última vez que eu vou cantar essa música, nunca mais eu canto essa música. E ano que vem, quando eu escutar essa música, eu vou falar, Senhor, graças a Deus, já faz um ano que é para valer, né? Então eu não preciso mais cantar isso, não. Tudo bem, chegou o momento que precisou ser para valer, agora não mais. Então, que caminho é esse? Esse caminho ele está descrito nos evangelhos, né? Então, eu separei alguns trechos aqui. João 6,44. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Isso é uma regra. Não tem outro jeito de chegar até Cristo, a não ser que o Pai chame. E quando fala Pai, estamos falando de Santíssima Trindade, não só o Pai Criador, tá? Então, olha, isso é uma regra do caminho de santidade. Deus Pai precisa tocar, gente, precisa falar, precisa botar uma inquietação, precisa botar ele precisa nos atrair. Depois, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Outra regra. Então, assim, o Pai precisa atrair e depois Cristo precisa nos preparar para nos levar até a Santíssima Trindade, nos levar ao Pai.
Não tem outro caminho. Em outros pontos do Evangelho ele fala isso. Bom, quem não passa por mim é ladrão, né? Tá entrando pela janela. Eu sou a porta. Tem que entrar pela porta. Então, outra regra. Outra regra aí, João 16:7. Se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Então veja, tem aí uma ordem às coisas. O Pai nos atrai, Jesus Cristo nos forma e nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai nos levar para a Santíssima Trindade. Só que, né, eu citei aqui só João, mas João 6, 14, 16, quer dizer, o que acontece com as Sagradas Escrituras? Está tudo fora de ordem. Está tudo fora de ordem. As coisas estão embaralhadas. E elas estão embaralhadas de propósito. Tá? Aí eu trago o primeiro padre do deserto aqui, o Evagrio Pôncio. Ele diz o seguinte: nós velamos algumas coisas e obscurecemos outras. Por quê? Isso aqui tem relação com Marcos 4,12, que pergunta para Jesus: mas, Senhor, né? Com todo o respeito, quando a gente se reúne, o Senhor fala tudo às claras. Por quê? Para a coitada da multidão, o Senhor não explica, só fala em parábolas. Por que você fala difícil lá fora, aqui dentro você explica para nós? E aí Jesus dá uma palavra que é das mais duras que tem. Ele fala: eu falo assim para que eles, vendo, não vejam, ouvindo, não escutem, não entendam. Né? Para mim é chocante isso. Não sei como é para vocês, mas para mim é chocante, porque Jesus está falando, estou falando, mas é para ninguém entender mesmo. Né? Como é que o Evagrio Pôncio explica isso aqui? Com outra passagem bíblica. Isso também um dos primeiros padres, que não foi do deserto, mas é das raízes da Igreja Católica, né? Santo Agostinho. Ele colocava isso de uma maneira, um ensinamento dele muito claro e verdadeiro. Quer dizer, a Bíblia, ela se auto-explica. Onde é obscuro num lugar, no outro lugar é claro aquele mesmo ensinamento. Né? É claro que você precisa ter um domínio muito grande, né? Para conseguir fazer essas relações. Então, por que ele está dizendo aqui que nós escondemos as coisas? Outra passagem diz: para que as pérolas não sejam jogadas aos porcos. Para que as pessoas não peguem esse conhecimento e usem de qualquer jeito. Né? Usem hoje em dia como curiosidade, que é o que a gente costuma fazer. Tá? Mas o Evagrio, depois ele fala: tudo está claro para o que está engajado nos seus passos. Então, existe essa dificuldade de entender a estrutura e entender claramente as coisas? Existe. Por que existe isso? Existe para que a gente não aprenda simplesmente lendo. Então, a Bíblia não é uma receita de bolo. Eu tenho que ler, mas não adianta eu ler. Eu tenho que viver. Se eu não viver, eu não entendo. E a profundidade com que eu vivo é a profundidade do meu entendimento. As coisas estão unidas. Eu tenho um primo que infelizmente não é católico, não segue nada, mas com 17 anos ele leu a Bíblia inteira, toda, de cabo a rabo. Não entendeu nada. Não conseguiu viver nada, não conseguiu. Então, assim, não é pura escritura, não é pura palavra. Né? Esse é o primeiro conhecimento que os padres trazem para a gente. Assim, eu preciso viver aquilo que eu estou aprendendo. Eu preciso colocar aquilo na vida. A vida faz com que aquilo se revele plenamente. Senão fica só na casca. E isso é um risco violento. Se depois você quiser trocar de lugar e ir para lá para ficar de frente, né? O pescoço. Tá bom. Mas fica livre aqui, tá, gente? Estamos em casa, estamos na casa. Na casa do pão. Tá? Então, existe uma estrutura, nós precisamos ter acesso a ela. Os monges do deserto nos ajudam a descobrir essa estrutura, mas nós precisamos viver. Se a gente não viver, é um conhecimento que se esvazia. Se ele já não vem vazio, ele acaba se esvaziando. Tá? Outra questão importantíssima, tá? Que São Tomás de Aquino chama muita atenção. Existe uma regra geral, e ela é verdadeira, mas existe uma aplicação particular.
e ela também precisa ser verdadeira, né? Então isso é parte da dificuldade, né? Nós sabemos os mandamentos, o difícil é aplicar eles na nossa vida, no dia a dia, com toda a sua profundidade. Então a aplicação particular é que é complicada, né? Tem um autor brasileiro, Gustavo Corsão, que ele falava assim: a vontade de Deus é claríssima e obscurantíssima. Ou seja, não tem nada mais claro que a vontade de Deus, e não tem nada mais difícil do que a vontade de Deus, de saber o que é. Por quê? Porque ela é claríssima, porque Deus quer a nossa salvação. Ele quer que a gente entre na vida eterna, que nós estejamos unidos com Ele para toda a eternidade. Então, qual que é a vontade de Deus para mim? Que eu vá para o céu. É simples, é claro. Mas por que é dificílima, obscurantíssima? Porque eu preciso fazer isso acontecer na minha vida, dentro da minha realidade, da minha família, do meu trabalho, do dia a dia, né? Do momento que eu acordo até o momento que eu durmo. E isso é muito difícil, a gente viver e construir o céu, né? Mas é a vontade de Deus que seja assim também. Por isso, essa regra aqui, quer dizer, o Pai precisa nos atrair, Jesus nos forma e nos dá o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus e o Pai nos traz a regra geral, mas quem faz com que a gente viva o dia a dia é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar: opa, nessa situação está certo, nessa situação está errado. Exatamente a mesma situação, para mim e para Ana Paula. Eu estou pecando, ela não está. Por quê? Por causa de condições particulares. E é isso que a gente precisa aprender, né? É o famoso discernimento dos espíritos, né? E foi isso também que os santos padres foram fazer no deserto. Foram encontrar com essa realidade, né? Eu preciso encontrar com Deus. E eu preciso viver plenamente o Evangelho. Mas como eu faço isso? Ok? Então, me desculpem por uma introdução tão longa, mas eu acho que essas bases elas precisam ser colocadas, né? Hoje a gente, infelizmente, por não colocar as bases corretas, a gente acaba misturando tudo. Como dizem os portugueses, né? Misturamos alhos com bugalhos e o negócio vira do avesso. Então, isso é importante. Então, passemos então para a primeira meditação, né? O que os monges foram buscar no deserto, né? Eles foram buscar Deus. Essa tem que ser a base da vida espiritual, está aí, né? Onde é que está Deus? Eu preciso criar uma relação com Ele. Deus nos ajuda nisso, né? Ele nos atrai e faz o quê? Nos atrai e deixa a gente à deriva? Não, Ele nos atrai e nos mostra Cristo. Então, olha que pedagogia boa, né? Onde está Deus? Deus, Jesus Cristo, já começa a adiantar. Ele mesmo já vai nos indicando o caminho. Mas a gente tem algo, São Tomás traz algo muito mais claro a respeito disso. Isso é interessante para nós. Então, São Tomás diz assim, que Deus está em todas as coisas por 3 modos. Então, tudo que existe toca a Deus, tá? Não confundir com aquelas seitas panteístas, né? Tudo é Deus, a natureza é Deus, a árvore é Deus, o passarinho é Deus. Não são Deus, mas eles tocam Deus. Eles existem por causa de Deus, tá? Então São Tomás coloca: são 3 os modos que Deus está presente em todas as coisas. Ele está presente pelo seu poder, porque não existe nada que não esteja submetido a Deus. Tá? Nada quer dizer nada. Ele toca todas as coisas pela sua presença. Não existe nada que está escondido a Deus. Nem os nossos pensamentos, nem o futuro, nem o passado. Nada se esconde perante Deus. Por isso que um dos símbolos de Deus é o olho que tudo vê. Por causa disso, tudo está na presença de Deus. E o terceiro modo Deus está em tudo pela sua essência. Só Deus existe. Nós existimos por participação. Então, o nosso ser depende de Deus.
Se Deus não desse o ser dele para nós, deixaríamos de existir. Então vamos pegar a situação mais absurda possível em relação aos demônios. Eles estão submetidos por Deus, pelo poder de Deus, né? Eles não conseguem fugir da presença de Deus, por isso eles continuam com uma raiva tão grande, né? Não, deixa a gente quieto no inferno. Não, mesmo no inferno, Deus se faz presente, Ele tem presença lá. E eles só continuam existindo porque Deus mantém a sua existência. Olha que situação absurda. Mas aí entra aquelas perguntas, né? Mas por que Deus mantém os demônios? Porque Ele é bom demais. Ele deu o ser para que a gente use livremente, mesmo se a gente quiser usar o nosso ser contra Ele. Ele não vai perder a bondade dele por causa da nossa maldade. Existir é uma dádiva, existir é um dom. Então Ele dá esse dom e Ele mantém esse dom, mesmo que nós, ou como os demônios, resolvam se rebelar contra Ele. Então, cuidado com aquela visão que foi colocada na nossa cabeça, que é chamado de filosofia newtoniana, que vem do Isaac Newton, que levou a gente a pensar que Deus até pode ter feito todas as coisas, mas Ele construiu um mecanismo e deixa lá o mecanismo funciona sozinho. Mesmo que se fosse possível que Deus morresse, que Ele não existisse mais, Ele criou o universo tão perfeitinho que o universo vai continuar existindo sozinho. O Sol vai continuar girando, todas as coisas vão estar no seu lugar, A gente foi criado com essa mentalidade. Por isso que a única pessoa, na verdade, que se levantou contra as teorias de Newton, que foi o Leibniz, ele falava justamente para eles: Newton, você está percebendo o que você está dizendo, cara? Você está dizendo o que você está levando a pensar? Você está levando a pensar que Deus é distante, que Deus não toca as coisas, que as coisas não estão submetidas pelo poder de Deus, não estão na presença de Deus e não tem parte da sua essência. É como se nós construíssemos alguma coisa, Se a gente fosse capaz de construir um carro, a gente morria amanhã, o carro continuava funcionando. Essa ideia que foi colocada a respeito de Deus na nossa cabeça. E não é assim que acontece. Então, pronto. Isso deu pra gente uma noção de que, nossa, Deus está longe. Deus está no céu. E onde é o céu? Eu espero chegar lá um dia. Olha, é como se o céu fosse São Paulo, Deus está lá em São Paulo, eu não estou em São Paulo, eu espero um dia ir para São Paulo. A Ana que gostou, Vamos mudar para Rio de Janeiro, só para ela ficar triste. Então, não é assim, O céu envolve todas as coisas, porque Deus está envolvendo todas as coisas. É uma coisa que eu sempre repito e volto a falar, São Tomás deixa bem claro também. Não é o corpo que contém a alma. Nós não temos uma alma dentro do nosso corpo. É a nossa alma que mantém o nosso corpo. A alma é maior que o corpo e não o contrário. E ela imprime a vida. Mas se ela para de imprimir a vida, o corpo para de existir. Mas eu não deixo de existir. A minha alma continua lá existindo. Então, por que essa pergunta? Que a gente acabou acontecendo. Onde é que está Deus? Eu fui para procurar Deus. Eles iam pro deserto, como as pessoas vão para o mosteiro, como a gente vai para a igreja para encontrar Deus. Mas Deus não está num lugar. Deus é muito maior que o lugar, é muito maior que o tempo. E Ele toca todas as coisas. Só que nós temos uma condição especial ainda. Nós fomos batizados. Então, existe uma quarta maneira de Deus estar presente na alma, que é através do batismo, que é a graça santificante ou o Espírito Santo. Então veja, em todas as coisas, animadas ou inanimadas, vivas ou não vivas, Deus está presente pelo seu poder, pela sua presença e pela sua essência. Mas no ser humano que foi batizado, ele ainda está presente pela graça do Espírito Santo.
É uma maneira especial de presença. É isso que faz com que a gente saia do plano do bios e da psique e entre na zoé, entre na vida verdadeira, entre na vida espiritual. Então, puxa vida, preciso encontrar Deus, preciso ver Deus. Deus está dentro de mim. Deus me toca de 4 maneiras. Deus me mantém com seu poder. Deus vê tudo que eu faço, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu deixo de desejar pela sua presença. Ele me mantém pela sua essência e ainda me deu o Espírito Santo. Essa é a primeira chave. Fui procurar Deus e encontrei a mim mesmo. Isso em filosofia tem um nome que se chama metafísica da interioridade. Metafísica é o estudo de Deus. E os gregos começaram, não, onde é que está Deus? Onde é que vive Deus? Até que alguns chegaram, não, Deus está dentro. São Tomás de Aquino foi o primeiro que pegou isso com força, né? na Igreja Católica. E o auge disso é Santa Teresa d'Ávila com o Castelo Interior. Tá? Mas por que eu gosto sempre de trazer São Tomás de Aquino? Para ver que assim, quando a gente fala isso, Deus habita dentro de mim, Deus está em mim, Deus me toca, a gente fica pensando, que bonito, né? É uma figura de linguagem, é como se dissesse, não é concreto, não é real, é só uma imagem bonita. Não é uma imagem bonita só, é uma imagem maravilhosa, mas não é só isso, é real, é concreto. Por isso que São Agostinho usa aquele trecho que é lindo, né? Mas que da poesia Tarde Te Amei, né? Tarde te amei, ó beleza antiga e nova, né? Eis que te procurava fora e você estava dentro. Eu me perdi porque eu fiquei procurando as coisas que não existiriam se não tivesse você. Quer dizer, nada existiria, nada fora de mim existiria se não tivesse Deus. E aquilo me fez esquecer de Deus, que além de estar nas coisas fora, também estava dentro de mim. Então, esse é o primeiro ponto, né, que a gente precisa estar presente. Onde está Deus? Deus está dentro de mim. Né? Falando de novo dessa teologia espalhada na Bíblia, né? Então, eu trouxe um trechinho aqui. Vamos dizer que todos nós, com o pecado original, estávamos perdidos e desgarrados. Né? Isaías 53:6, lembra? Todos andávamos perdidos e desgarrados, como ovelhas sem pastor. Aquele trecho super bonito que é lido na Sexta-feira Santa. Mas, olha lá, Romanos 6:3. Apesar de estarmos perdidos e desgarrados, fomos anexados a Cristo pelo batismo. Não estou mais perdido e desgarrado. Né? Além de já ser de Deus de 3 maneiras diferentes, com o batismo entrou uma 4ª ainda. Eu fui anexado a Cristo. E aí João 15:5, que vai ser a nossa última meditação do dia, né? Nele temos que permanecer. Jesus fala, quem em mim não permanece não terá a vida. Né? Que vida? Zoé, a vida eterna, a vida plena. Você vai ter essa sua vidinha aí, mas não é a vida verdadeira. E aí Colossenses 3:3, para encontrarmos a nossa vida que está escondida em Cristo. Que vida? De novo, a vida verdadeira. Então, veja o ciclo, que interessante. Éramos perdidos e desgarrados, fomos unidos a Cristo pelo batismo. Se a gente permanecer nele, unido, a gente vai encontrar a nossa vida verdadeira. Que está onde? Que está escondida. Então, os monges, eles deixam para a gente, né, os santos e as santas que viveram no deserto, eles trazem para a gente esse ensinamento muito forte. Eu preciso encontrar a Deus. Para encontrar a Deus, eu preciso encontrar a mim mesmo. E encontrando a mim mesmo, eu vou encontrar a Deus. E aí eu vou encontrar de verdade quem eu sou. De novo, encontrando a mim mesmo. Para que eu possa ver realmente quem Deus é, eu encontro a Deus de novo. Né? E isso é algo que vai indo e voltando. De novo, por isso que eu gosto de fixar as bases, né? Cuidado, no século XXI
Existem essas teorias, não, eu preciso entrar em mim mesmo e me conhecer para me chegar à divindade. Não, não é isso. Eu encontro Deus, encontrando Deus eu me encontro. Não tem como eu me encontrar primeiro para depois encontrar Deus, tá? Eu preciso encontrar Deus. Encontrando Deus eu me encontro. Claro que me encontrando eu encontro mais ainda Deus, porque parte da minha vida é a vida dele. Eu estou unida a Ele. E aí eu me encontro melhor, encontro Deus. E aí tem esse ciclo maravilhoso. Santa Teresa d'Ávila sintetizava esse encontrar a Deus, encontrar a si mesmo com a oração. Encontro a Deus através da oração. Encontro a mim mesmo pela reflexão. Mas com o tempo, à medida que eu me encontro, isso se torna uma oração que vai melhorar a minha reflexão sobre Deus. Então veja como é que está tudo. Essa dinâmica é muito bonita. E por isso que Jesus, né? Quem somos nós para dizer se ele está falando direito ou não, né? Mas por isso que ele é tão maravilhoso e fala as coisas de uma maneira tão perfeita, né? Por isso que ele fala de vida. É vida. É vida, está vivo. Não é um negocinho não é um objeto que eu compro, não é algo que eu anexo, não, é vida. E essa vida vai me provocar. Eu vou conhecer Deus, Deus vai me conhecer, e eu vou me conhecer melhor, e vou conhecer melhor Deus, e aí por aí vai. São Tomás de Aquino, ele coloca duas estruturas separadas. Então ele fala assim, em primeiro lugar eu preciso conhecer Deus para conseguir amá-lo, né? E a gente tem até uma frase sobre isso. Ninguém ama a Deus se não conhecer. Então eu preciso conhecer Deus para amar. Mas num segundo momento, eu preciso amar a Deus para poder conhecê-lo. Parece contraditório, mas não é. É a mesma. São duas fases do mesmo percurso, o mesmo caminho espiritual. O caminho espiritual começa comigo querendo conhecer Deus cada vez mais para poder amar. E da metade para frente, eu preciso amar Deus cada vez mais para poder conhecer. Eu não vou conseguir conhecer com a minha cabeça. Ele vai me dar a conhecer se eu amá-lo. Se eu não amá-lo, eu não vou conhecer. Então, eu queria propor agora, daqui a uns minutinhos, uns 20 minutos, 30 minutos de deserto, de reflexão, de meditação aí de vocês, tá? Vocês podem tanto ficar aqui dentro, se quiserem ficar com o Santíssimo, como lá fora, né? Mas essas coisas precisam entrar. Então, dentro do que a gente viu sobre esse conhecimento de Deus, eu quero trazer mais algumas coisas, mas vocês já pensem nisso, que isso é motivo de meditação, tá? Depois à tarde, quando a gente toma café, aí a gente tem tempo para conversar, né? E se conhecer melhor. Mas agora esse primeiro momento é vocês com Deus, cada um por si mesmo. Então, primeiro ponto da meditação. São João da Cruz, ele volta nisso de São Tomás de Aquino, quer dizer, Deus está na alma, Deus habita a alma como o rei em seu trono. É isso que São Tomás diz quando vem a graça santificante. Então, Deus está presente de 3 modos, mas tem um quarto modo, que é a graça santificante, que vem com o batismo, que faz com que Deus habite a alma como o rei em seu trono. Isso se chama inabitação da Santíssima Trindade. Onde mora Deus? Deus mora dentro de mim. Enquanto eu estiver em estado de graça, Deus mora dentro de mim. Então, São João da Cruz fala, ok, Deus está na alma como rei no seu trono, se ela está em estado de graça. Mas em algumas pessoas, Deus está na alma como um prisioneiro no cárcere. Ou seja, com o batismo, Deus é obrigado a viver em mim. Mas como é que Ele está vivendo em mim? Ele está vivendo em mim como um rei no seu trono? Ou Ele acabou virando um prisioneiro dentro do cárcere do meu ser? Estou em Deus, Deus está comigo o tempo todo, Deus habita em mim. Eu lembro que Ele habita em mim? Ou eu levo a minha vida tentando ser uma boa pessoa, mas levo a minha vida
e Deus vem puxado junto, né? Como se fosse a criancinha pela mão ou pelo cabelo até. Então São João da Cruz pede essa primeira reflexão nossa. Como é que Deus tem vivido dentro de mim? Eu lembro que Ele está aqui dentro? Né? Ou Ele é um prisioneiro no cárcere? Eu estou respeitando, né? Por isso que São Paulo é muito claro, fala assim, cuidado com o vosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Eu tenho respeitado esse templo, que é o meu corpo, que é a minha alma, que é a minha psicologia, que são os meus pensamentos, porque isso é a habitação de Deus. E não como o mundo hoje vê, né? Hoje o mundo fala que precisamos cuidar do corpo, precisamos cuidar da mente, precisamos, né? Mas como um fim em si mesmo. Precisamos cuidar do corpo para ficar bonito, para os outros verem e falar, nossa, que lindo. Né? Preciso cuidar da minha mente para me ser eficiente no trabalho, para me ser... Não é disso que a gente está falando. Está falando, Deus habita em mim. Se Deus habita em mim, que habitação é essa que eu estou fornecendo para Deus? E a gente pode até usar alguns exemplos humanos, né? Quer dizer, para facilitar um pouco. Se eu soubesse que o Papa Francisco ia visitar a minha casa, eu ia deixá-la do jeito que ela está hoje? No mínimo, eu ia dar uma limpadinha em alguma coisa. Não é possível que esteja tudo que nem essa capela, né? Linda e cheirosa. Agora, se ele mandasse, eu ia falar, não, eu não vou visitar não, eu vou passar 3 meses com você, Flávio. Nossa mãe, eu ia ter que mudar muita coisa. Puxa vida, como é que eu vou acolher o Papa 3 meses em casa? Primeira coisa que eu falava, tem certeza? Tem tanto lugar legal para ir. Só que, veja, a gente está usando uma figura humana, mas Deus já habita a minha casa. Deus está comigo. Como é que está sendo essa relação com Ele? O que eu tenho? Né? Como eu me comporto com Ele? Eu me comporto como criatura que está sujeita ao seu poder, né? Eu sou obrigado a me sujeitar a Deus, como todos os demônios são obrigados a se sujeitarem a Deus. Eu tenho que... puxa vida, nossa, agora, sabendo que eu estou na presença de Deus, nada está escondido, né? Será que eu me comporto assim com Deus? Vira os olhos para lá que rapidinho o senhor não vai ver nada. Não, é só porque eu estou muito bravo com a pessoa, eu vou dar nela agora, mas Deus, não tem nada a ver com você, fica aí no seu cantinho quieto. Então assim, nós não temos essa possibilidade de botar ele de ladinho de vez em quando. Será que eu tento fazer isso? Será que eu estou fazendo isso? Né? Será que eu só lembro de Deus na hora que eu entro na missa, que eu entro na capela, que eu entro na oração? E o resto do tempo? Né? Ele está comigo. Então, estou me comportando como criatura ou estou me comportando realmente como filho? Tenho essa presença real dele comigo o tempo todo? Sobre o que eu falo, sobre o que eu penso, aonde eu vou, o que eu faço, como eu uso o meu tempo? Onde eu levo Deus? Que conversas eu tenho tido que Deus presencia? Que pensamentos eu tenho que Deus está presenciando? Eu tinha uma amiga uma vez, ela falou para mim assim, que ela ficava com tanta raiva das pessoas, que daí ela olhava para a pessoa e imaginava a cabeça da pessoa explodindo. Assim, matava a pessoa, literalmente. Eu fiquei pensando, nossa, será que nesse momento minha cabeça está explodindo? Mas será que é esse tipo de coisa que Deus tem presenciado em nós? Videogame demais. Pior que não, nem é de idade de videogame. Então, esses uns minutinhos aí para você rezar, para você... O que é o objetivo aqui, né? E aí, bem claramente... E isso também tem a ver com os montes. Ninguém foi ao deserto para se punir, né? Então, essa reflexão também não é para a gente se punir. Que eu sou terrível, Deus está comigo e eu não penso nele. Não, é para a gente reorganizar as coisas. E repensar mesmo, calma, se Deus está presente nesse nível, e Ele está, isso não é... O que eu preciso reorganizar na minha vida para que essa presença seja importante, para que essa presença esteja realmente
como guia e mestre de tudo que eu estou fazendo. Ok? Bom, daqui a pouco eu volto.